Você já imaginou como seria se um milionário arrogante que humilha os outros descobrisse que acabou de insultar exatamente a pessoa errada? Esta é a história de Marcus Wittmann, um empresário que achava que seu dinheiro lhe dava o direito de tratar qualquer um como lixo, até descobrir que o jovem garçom que ele humilhou na frente de todos guardava um segredo que mudaria sua vida para sempre. O que aconteceu naquela noite foi tão surpreendente que ainda hoje as pessoas falam sobre isso. E aí? De que cidade você está assistindo? Deixa aí nos comentários. E se você gosta de histórias que mostram como o universo tem formas misteriosas de fazer justiça, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias incríveis. Marcus Wittmann ajustou o Rolex de ouro no pulso enquanto saía da limusine preta. Aos 45 anos, era dono de uma das maiores construtoras do país, com patrimônio que ultrapassava os 500 milhões. Sua postura altiva e o terno italiano de $3.000 anunciavam sua fortuna antes mesmo que ele abrisse a boca. Naquela sexta-feira à noite, Marcus havia escolhido o Le Jardin, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, para impressionar um grupo de investidores japoneses. O local era conhecido não apenas pela culinária refinada, mas também pelo atendimento impecável e pela clientela seleta. Ao entrar no restaurante, Marcus foi recebido pelo maître, que o conduziu até uma mesa reservada no centro do salão principal. Ele fazia questão de ser visto, de que todos soubessem quem ele era. Para Marcus, o dinheiro não era apenas poder, era a única coisa que importava no mundo. Quero a melhor mesa, o melhor vinho da casa e que tudo seja perfeito, disse Marcus ao maître, sua voz carregada de autoridade. Meus convidados chegam em 1 hora, e qualquer erro custará caro para vocês. O maître, acostumado com clientes exigentes, apenas assentiu respeitosamente. Certamente, Sr. Wittmann. Cuidaremos de tudo nos mínimos detalhes. Marcus se acomodou na mesa, observando o movimento do restaurante com olhos críticos. Para ele, lugares como aquele existiam para servir pessoas como ele, pessoas que realmente importavam. Os demais eram apenas peças de um jogo onde ele sempre sairia vencedor. Enquanto aguardava, Marcus ligou para seu assistente, falando alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem sobre suas últimas aquisições, uma mansão em Miami, um iate na França e sua mais recente compra, uma construtora concorrente que ele havia adquirido apenas para demitir todos os funcionários. Dinheiro é poder, Thompson, disse ao telefone, rindo alto. E poder é tudo o que separa pessoas como nós do resto dessa gentalha. Aos 23 anos, Daniel Silva trabalhava como garçom no Le Jardin há 2 anos. Alto, de cabelos escuros e olhos determinados, ele havia aprendido a lidar com todo tipo de cliente, desde os mais gentis até os mais arrogantes. Mas naquela noite, ele não imaginava que encontraria alguém como Marcus Wittmann. Daniel vinha de uma família humilde da periferia. Sua mãe, Dona Clara, era faxineira e criou os 3 filhos sozinha após a morte prematura do marido. Desde os 16 anos, Daniel trabalhava para ajudar em casa, sempre com o sonho de um dia conseguir dar uma vida melhor para sua família. O que ninguém no restaurante sabia era que, durante o dia, Daniel cursava administração numa das melhores universidades particulares da cidade. Havia conseguido uma bolsa integral devido às suas notas excepcionais e dedicava cada minuto livre aos estudos e ao trabalho. Daniel, você pode atender a mesa 12, pediu o supervisor. É o Sr. Wittmann. Ele está esperando uns investidores importantes. Daniel assentiu, ajustou o uniforme e se dirigiu à mesa. Ele havia ouvido falar de Marcus Wittmann. Todo mundo conhecia o empresário pelos escândalos na mídia e pela fama de ser extremamente difícil de lidar. Boa noite, Sr. Wittmann, disse Daniel, aproximando-se com um sorriso profissional. Em que posso servi-lo esta noite? Marcus ergueu os olhos do celular, analisando Daniel de cima a baixo com uma expressão desdenhosa. Você é novo aqui, garoto. Trabalho aqui há 2 anos, senhor. 2 anos e ainda é só um garçom, Marcus riu com desprezo. Imagino que seja o máximo que alguém como você consegue na vida. Daniel manteve a compostura, embora sentisse a humilhação queimar em suas bochechas. O que gostaria de pedir para beber enquanto espera seus convidados? Quero o Chantal Margaux 1996.
E tome cuidado, uma garrafa custa mais do que você ganha em 6 meses. Os investidores japoneses chegaram pontualmente às 8 da noite. Hiroshi Tanaka e seus 2 sócios foram recebidos por Marcos com sorrisos e cumprimentos efusivos. A jantar prometia ser o fechamento de um negócio milionário que colocaria Marcos entre os empresários mais poderosos do país. Daniel servia a mesa com discrição e eficiência, mas podia sentir os olhos de Marcos o seguindo, procurando qualquer pretexto para criar problemas. E não demorou muito para que isso acontecesse. Quando Daniel servia o segundo prato, uma pequena gota de molho escorreu do prato e caiu na mesa, bem ao lado do copo de Marcos. Era algo quase imperceptível, que em circunstâncias normais seria ignorado ou rapidamente limpo sem problemas. Mas Marcos viu uma oportunidade. Mas que incompetência é essa? Gritou Marcos, fazendo todo o restaurante se virar para a mesa. Você sujou minha mesa. Daniel imediatamente pegou um guardanapo para limpar. Me desculpe, senhor. Vou limpar isso agora mesmo. Desculpe? Marcos se levantou, sua voz ecoando pelo restaurante. Você acha que desculpe resolve? Olha só para que tipo de lugar vocês me trouxeram, disse ele, direcionando-se aos japoneses. Funcionários incompetentes, sem treinamento, sem educação. O restaurante inteiro havia parado para observar a cena. Clientes sussurravam entre si, funcionários pararam o que estavam fazendo, e os próprios investidores japoneses pareciam desconfortáveis com a situação. Senhor Whitman, foi apenas um pequeno acidente, tentou Daniel, mantendo a voz calma apesar da raiva que sentia crescer dentro dele. Pequeno acidente, Marcos riu alto. Pessoas como você são um acidente. Aposto que nem terminou o ensino médio. Provavelmente vai ser garçom pelo resto da vida patética que tem. Daniel cerrou os punhos. Cada palavra era como um tapa na cara, não apenas para ele, mas para sua mãe, que trabalhava duro limpando escritórios, para seus irmãos que estudavam com livros usados, para todos que conheciam a luta diária para sobreviver com dignidade. Sabe qual é o seu problema, garoto? Marcos continuou, agora caminhando ao redor de Daniel como um predador. Você não conhece o seu lugar. Pessoas como eu constroem este país, criam empregos, movimentam a economia. Pessoas como você. Bem, pessoas como você servem pessoas como eu. É a ordem natural das coisas. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Todos aguardavam para ver como Daniel reagiria. Os investidores japoneses trocavam olhares desconfortáveis. Na cultura deles, tal desrespeito público era inaceitável. E outra coisa, Marcos prosseguiu, voltando para sua cadeira com um sorriso cruel, quero que você limpe essa mesa de joelhos. Quero que todos vejam qual é o seu lugar neste mundo. Foi então que algo se rompeu dentro de Daniel. Ele havia suportado muitas humilhações na vida, piadas sobre suas roupas simples na universidade, olhares de pena quando menciona onde trabalhava, a constante luta para provar que merecia estar em qualquer lugar. Mas isso era demais. Daniel se ergueu, olhando Marcos diretamente nos olhos. Sua voz, quando saiu, era calma mas carregada de uma autoridade que fez Marcos recuar instintivamente. Senhor Whitman, o senhor tem razão sobre uma coisa. Há pessoas que constroem este país. Mas essas pessoas não são as que humilham outros para se sentir importantes. Marcos piscou, surpreso com a resposta. Como você ousa? O senhor quer saber sobre o meu lugar? Daniel continuou, tirando algo do bolso do uniforme. Meu lugar é na sala de diretoria da Silva e Associados. Meu lugar é assinando contratos de milhões. E meu lugar, Sr. Whitman, é decidindo se sua proposta para nosso novo projeto habitacional será aceita ou não. Ele colocou um cartão de visita sobre a mesa. Marcos pegou o cartão, leu e empalideceu. Daniel Silva, diretor executivo, Silva e Associados. Era o maior conglomerado imobiliário do país, rival direto da empresa de Marcos. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais o silêncio desconfortável de quem assiste uma humilhação, era o silêncio tenso de quem presencia uma reviravolta dramática. Marcos olhava para o cartão como se fosse uma bomba prestes a explodir.
Isso é impossível. Você é apenas um garçom. Eu sou Daniel Silva, disse o jovem, agora com uma postura completamente diferente. A timidez havia desaparecido, substituída pela confiança natural de quem estava acostumado a comandar. Filho de Roberto Silva, fundador da Silva e Associados. Quando meu pai morreu há 3 anos, assumi a empresa junto com minha mãe e meu tio. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Alguns já haviam reconhecido Daniel das revistas de negócios, onde ele frequentemente aparecia como um dos jovens empresários mais promissores do país. Mas por que você trabalha como garçom? Gaguejou Marcos. Daniel sorriu, mas não era um sorriso gentil. Porque diferente do senhor, eu acredito que é importante conhecer todas as partes de um negócio. Uma vez por semana, trabalho em diferentes setores de serviços, restaurantes, hotéis, escritórios de limpeza, para entender como pessoas reais vivem e trabalham. Hiroshi Tanaka se levantou da mesa, aproximando-se de Daniel com uma reverência respeitosa. Senhor Silva, é uma honra conhecê-lo pessoalmente. Li sobre seus projetos habitacionais sustentáveis na revista Fortune. O prazer é meu, Senhor Tanaka, Daniel respondeu em japonês fluente, fazendo os investidores sorrirem impressionados. Marcos estava pálido, percebendo a magnitude do que havia feito. A Silva e Associados não era apenas rival de sua empresa, era 3 vezes maior. E Daniel Silva, o simples garçom que ele havia humilhado publicamente, era uma das pessoas mais poderosas do setor imobiliário nacional. Senhor Whitman, disse Daniel, voltando-se para Marcos com uma expressão séria, creio que temos um encontro marcado para segunda-feira de manhã. Sua proposta para o projeto Jardim das Palmeiras. Marcos assentiu fracamente, lembrando-se da licitação milionária que poderia salvar sua empresa da crise financeira que enfrentava secretamente. Daniel tirou o avental do uniforme, revelando por baixo um terno elegante. Ele havia vindo diretamente de uma reunião de negócios antes de começar seu turno no restaurante. Senhor Tanaka, Senhor Yamamoto, Senhor Sato, disse Daniel, dirigindo-se aos investidores japoneses, gostaria de convidá-los para conhecerem nossos novos projetos. Temos algumas propostas que podem interessar muito mais do que outras opções disponíveis. Os japoneses se levantaram imediatamente, claramente mais impressionados com Daniel do que jamais estiveram com Marcos. Seria uma honra, Senhor Silva. Enquanto se preparavam para sair, Hiroshi se aproximou de Marcos. Senhor Whitman, na nossa cultura, a forma como uma pessoa trata aqueles que considera inferiores revela seu verdadeiro caráter. O que vimos hoje foi muito revelador. Marcos tentou se recompor. Espere, isso é tudo um mal-entendido. Não há mal-entendido, Daniel interrompeu. O Senhor mostrou exatamente quem é. E na segunda-feira, quando avaliarmos sua proposta, levaremos em conta não apenas os números, mas também os valores da empresa que representa. O restaurante inteiro assistia em silêncio total. Alguns clientes começaram a aplaudir discretamente, impressionados com a reviravolta dramática que haviam presenciado. Daniel chamou a gerente do restaurante, aproximando-se nervosamente. Você realmente é? Dona Carmen, obrigado por me deixar trabalhar aqui todas as sextas-feiras. Vocês têm uma equipe incrível, e espero continuar aprendendo com todos vocês. Marcos permanecia de pé, completamente perdido. Em questão de minutos, havia passado de predador a presa, de poderoso a humilhado. Seus convidados importantes estavam saindo com seu maior rival, e ele sabia que as chances de conseguir o contrato que precisava para salvar sua empresa tinham ido por água abaixo. Senhor Whitman, disse Daniel, parado na porta do restaurante, o senhor disse que eu não conhecia meu lugar. Tem razão. Meu lugar é defendendo pessoas trabalhadoras e honestas contra quem acha que dinheiro dá o direito de humilhar outros. Boa noite. Na segunda-feira seguinte, Marcos Whitman chegou ao escritório da Silva e Associados com uma proposta desesperada. Sua empresa estava à beira da falência, e aquele contrato era sua única salvação. Daniel o recebeu em uma sala de reuniões elegante, acompanhado de sua equipe executiva. Marcos tentou se desculpar, alegou que havia bebido demais, que estava estressado,
que não era assim normalmente. Mas Daniel já havia feito sua pesquisa. Conversou com ex-funcionários de Marcos, investigou como ele tratava fornecedores e parceiros menores. O que descobriu confirmou que a atitude no restaurante não havia sido um caso isolado. Sr. Whitman, disse Daniel calmamente, decidimos não prosseguir com sua proposta. Preferimos trabalhar com empresas que compartilham nossos valores de respeito e dignidade humana. Marcos saiu do prédio sabendo que sua carreira estava terminada. Em questão de semanas, sua empresa foi à falência. Alguns de seus funcionários conseguiram emprego na Silva e Associados, onde descobriram como era trabalhar para um chefe que os tratava com respeito. Daniel continuou seu trabalho nos restaurantes e outros estabelecimentos, não por humildade falsa, mas por genuína crença de que um líder deve entender todas as partes do mundo que pretende melhorar. E toda sexta-feira, quando chegava ao Le Jardin, era recebido não apenas como um cliente VIP, mas como alguém que havia mostrado que o verdadeiro poder não vem do dinheiro, mas do caráter. A história se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais da cidade, tornando-se lenda. Alguns diziam que era impossível, outros garantiam que conheciam alguém que estava lá. Mas todos concordavam em uma coisa: às vezes, o universo tem formas surpreendentes de nos ensinar que não devemos julgar as pessoas pela aparência. E Marcus Whitman, ele aprendeu tarde demais que humilhar outros não é demonstração de poder, é demonstração de fraqueza. O destino, como sempre, encontrou uma forma poética de fazer justiça.